Filipe Nunes exorta empresários a envolverem-se na elaboração da lei do conteúdo local. Rubis de Montepuez renderam 127 milhões de dólares para o Estado. Ferroviário de Maputo perde diante do Teste África de Chimoio e atrasa-se na tabela classificativa. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nunes, terminou hoje a visita de trabalho que efetuou à província de Cabo Delgado. No final, convidou o empresariado a envolver-se na elaboração da lei de conteúdo local e manifestou satisfação com a percentagem de recenseamento naquela província. Durante 2 dias, Filipe Nunes esteve nos distritos de Meluco, Metus e Pemba para se inteirar do cumprimento do seu programa quinquenal de governação na província de Cabo Delgado. Este sábado, orientou uma reunião do governo provincial alargada aos administradores distritais e outros quadros e, por fim, falou aos jornalistas do que constatou no terreno. Disse que sai com uma impressão positiva, entretanto, quisemos saber até que ponto lhe preocupam as previsões do FMI e do Banco Mundial, que apontam para o relaxamento do crescimento do produto interno bruto para apenas 2% em pleno ano eleitoral. O FMI, o Banco Mundial, etc., receavam que o crescimento fosse de 1,8%. Mas as nossas previsões iniciais iríamos descer de 4,7% para 2,5%. E eu disse, mais uma vez ponderado, ficaria no equilíbrio 2,0%. Portanto, estamos a trabalhar nisso. É oportunidade, não tem nada a ver com eleições, porque eleições, se fosse uma coisa que se comanda o ciclone tropical, eu teria dito, ciclone, aguarda-me lá um bocadinho, só depois de outubro, e venha com o ciclone para ver se, porque temos eleições para não afetar as eleições. Portanto, o que faz com que a economia oscile, as condições estão claras, e nesse caso não há como. O que se rebentou na cidade da Beira, Búzios, etc., não é o que nós queríamos. Então, e nós moçambicanos assumimos isso como um compromisso. O outro compromisso que Filipe Nunes assumiu é criar condições para que empresas moçambicanas tirem benefícios dos projetos de gás natural que estão para entrar para uma fase decisiva de investimento. Entretanto, a lei que deverá regular a participação, neste caso a de conteúdo local, ainda não foi aprovada. Falei isso longamente e convidei ao setor privado, ao empresarial, para fazer parte da lei. E disse claramente que é uma lei nova, mas nós também não temos experiência, nós nunca tínhamos tido gás. O boom que está, aquilo que vai ser anunciado, nós nunca imaginávamos que podia ter sido aquilo. Então, nem sequer os países que têm experiência disso não tiveram resultados ótimos de uma só vez. Nós vamos trabalhar, estamos a colaborar, ainda na semana passada tive mais alguns encontros com os megaprojetos neste aspecto, e a lei está a ser trabalhada, está a ser processada, e acho que com a participação do setor privado próprio, participar não só o CTA, porque o setor privado há uns que não são membros do CTA e nem ficam nesses sítios. Então, quando reúne, então toda a gente, vamos tornar aquilo a Câmara de Comércio, os transportadores às vezes têm tido posições diferentes, ou então os da construção, não que estejam em antagonismo, mas uma questão de interesse, cada negócio tem suas balizas, suas características. Então nós estamos a incluir, e ainda bem que levanta isso, porque isso chama a atenção às pessoas, que temos que ficar atentos, as decisões vão ser tomadas, a decisão financeira que vai ser tomada não quer dizer necessariamente que as regras vão ser estabelecidas, mas é uma fase, e é uma fase extremamente importante, o que significa que dá confiança ao país, e nós temos que avançar, mas estamos a considerar isso como importante. Ainda neste domingo, Filipe Nunes chegou à província da Zambésia e, já na qualidade de presidente da Frelimo, interagiu com os membros do partido e agradeceu a adesão que tiveram no recenseamento eleitoral. Na sua chegada à cidade de Climane por volta das 16 horas, membros do partido Frelimo, junto com o presidente Filipe Nunes, efetuaram uma marcha desde o aeroporto até a sede do partido.
As primeiras palavras de Filipe Nunes foram de confiança nos resultados eleitorais deste ano. 5-0. Falta de comparência. Moçambique! Depois falou de recenseamento eleitoral, onde agradeceu aos moçambicanos que foram se inscrever. Quero agradecer também à população da província de Zambeze. Quando diziam que não vão recensear, Zambeze disse: nós recenseamos. Aquela percentagem não chegou a 100. Sabem por quê? Porque eles não recensearam. Agora, se nós formos votar, não nos acusem. Nós recenseamos e vamos. É ou não é? Quero agradecer esse recenseamento também. E mais uma vez, quero agradecer à população da província de Zambeze, o nosso setor da área interna do partido, que nós nos organizamos. Vocês têm novo chefe da brigada aqui, todas as províncias têm. Rejuvenescemos também, mas profissionalizamos as áreas. A área de organização, a área de mobilização, a área de marketing, a área interna. E por isso mesmo que muito cedo o vosso candidato já foi entregue ao Conselho Constitucional e todo o país sabe. Não nos venha com história que não éramos conhecidos, porque nós já sabíamos antes desde o 11º Congresso o que queremos. É ou não é? Então, entregamos-nos, queremos agradecer a nossa área da organização interna, mas o agradecimento é, sobretudo, as assinaturas que foram recolhidas nesta província. São muitas. A nossa camarada membro da Comissão Política, quando veio aí, Verônica Macamo, disse: desculpa lá, eu tenho muitas coisas, mas como disseram que só tenho que entregar 20 mil, ou não sei o que, então diminuí, mas se houver se me der a oportunidade, eu entrego tudo de novo. Obrigado Zambeze, por terem feito isso. Este domingo, Filipe Nunes vai orientar o Comitê Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. A reunião vai analisar a vida da organização. Rubis de Montepuez renderam 127 milhões de dólares para o cofre do Estado em quase uma década de exploração no norte do país. Em exclusivo à STV, o PCA, não executivo da Montepuez Rubi Mining, Samora Machel Júnior, apontou o garimpo ilegal como principal ameaça ao negócio. Desde 2012 até a data, a Montepuez Rubi Mining, empresa que explora pedras preciosas na província de Cabo Delgado, numa área de mais de 30 mil hectares, já realizou um total de 11 leilões de rubis no exterior, estando neste momento a preparar o 12º previsto para este mês. Os leilões têm sido... Em entrevista à STV, o PCA não executivo da empresa, Samora Machel Júnior, indicou os ganhos para o Estado. O governo já encaixou cerca de 127 milhões de dólares. É bom realçar que desde 2012 até agora a Montepuez Rubi Mining tem sido a maior contribuinte na província de Cabo Delgado. Sobre o fato dos leilões serem feitos fora do país, Samito explicou as razões. Não é tão simples decidirmos que vamos realizar os leilões aqui em Moçambique. Realizar um leilão na Singapura significa estar mais próximo dos compradores, dos apreciadores deste produto. A Singapura é um país estável, é um país transparente nas suas operações e neste momento é uma mais-valia para a Montepuez Rubi Mining realizar estes leilões lá. Mas o garimpo ilegal tem se revelado um grande calcanhar daqueles para o rentável negócio de rubis de Montepuez. Nunca há sucesso nessas operações de garimpo ilegal, porque o risco de vida é enormíssimo. Temos tido casos por exemplo, este ano já tivemos 4 casos de desabamento de terras e perdemos, em tão pouco tempo, perderam-se cerca de 15 vidas humanas. E isto afeta moralmente, afeta o dia a dia do nosso trabalho. Ao longo dos últimos 8 anos, a Montepuez Rubi Mining
já investiu cerca de 2,7 milhões de dólares em infraestruturas sociais, prevendo para este ano aplicar 80 milhões de meticais para melhorar as condições de vida dos nativos. 1%. O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas lançou hoje um ciclo de palestras para sensibilizar a sociedade sobre a importância do mar e seus recursos no âmbito da celebração do Dia dos Oceanos. Várias pessoas juntaram-se este sábado na cidade de Maputo para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos com uma mensagem de apelo ao fim da poluição marinha sob o risco da destruição da biodiversidade. Para lograr sucesso na sensibilização sobre a importância dos oceanos, estão a decorrer em todo o país palestras cujo grupo-alvo são crianças e alunos no geral. Nós temos que refletir o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós temos que fazer para melhorar. Então, primeiro, achamos nós que é incutir dentro dos mais novos, nas escolas, na educação, os currículos que estejam ligados aos oceanos, à boa conservação, ao uso sustentável destes recursos e à boa utilização acima de tudo. E como é que nós podemos, com os problemas que já existem, como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos renovar, assim como diz o próprio lema, que é possível renovar o nosso oceano. Porque o Dia Mundial dos Oceanos celebra-se na mesma semana que o Dia Mundial do Ambiente, as organizações que trabalham na preservação ambiental defendem a necessidade de tomada de consciência sobre prejuízos da poluição marinha. Nós conseguimos ver que a cidade está mais limpa do que estava há meia dúzia de anos atrás. As pessoas já começam a ter essa sensibilidade. Obviamente que ainda vai demorar muito tempo, por isso é que a nossa aposta é nestas gerações mais pequenas, a preparar no fundo para o futuro. Infelizmente este ecossistema está a ser devastado pelo uso não sustentável. Então, neste dia, nós trazemos a reflexão sobre a importância do mangal de várias formas, como um habitat para a reprodução de muitas espécies marinhas, mas também como um habitat que permite fazer a biofiltração de vários metais pesados ou de poluentes que vêm da terra para o mar. Acima de tudo, ainda não estamos no ponto ideal de entendimento ou de valorização dos mangás, é preciso enfatizar isso, mas é preciso também reconhecer os pequenos esforços que são feitos. Além de palestras, a celebração do Dia dos Oceanos foi marcada por recolha de lixo ao longo da costa marítima, bem como a realização de jogos recreativos sobre educação ambiental e importância de reciclagem. Alguns bairros da cidade de Maputo já respiram de alívio com o fim das restrições no abastecimento de água. Após o fim das restrições da água potável na cidade e província de Maputo, anunciado pela Águas da região de Maputo, algumas famílias já respiram de alívio. É o caso da Dona Hilda e do Alberto, que já não precisam deslocar-se à procura do precioso líquido. Sai sim, todos os dias. Desde quando? Quase desde, né? Nunca parou. Desde ano passado tivemos problema de água, né? Então este ano todo sai água normalmente. Normalmente quer dizer que sai até certo intervalo, explica lá como é que... Sim, isso é o seguinte, sai de manhã até aquela das 10, 11 por aí fecham e volta a restabelecer na parte da tarde, por aí 13 até a noite. Abriu de manhã e era de vez. Mas abriam todos os dias, era alternado? Dias. E antes abriam de manhã, ou 2 dias temos água, um dia não. Mas o levantamento ainda não abrange todos os bairros. No LNB, arredores da cidade de Maputo, por exemplo, o acesso a este precioso líquido ainda é um drama, agravado pelas faturas pesadas. Dizia que ainda não está a sair água normalmente? Nada, infelizmente nada. Não gera nada. Só tem que acordar de madrugada, não sei o que, tudo isso custou 3 horas, 2 horas para porque de água. Não sai nada de água. Que acordamos às 4 para nós tirarmos água, as faturas. Aqui, às vezes, nós pagamos 500, 600, enquanto nem gastamos essa água. Mas não é cama, mas 3 horas, mas 7 horas ou 8 horas, mas falei aqui. Foi sempre assim? Já a cama não dá para muita tama daqui. E macaco fica o circuito. Cacha bisa kupuka usiku nio mikintarli kama vai vamba vai
Está com uma mão mas segundo que caiu. O levantamento das restrições resulta do incremento de 18 milhões de metros cúbicos na barragem dos Pequenos Lubombos, proveniente do vizinho reino Eswatini. Milhares de portugueses juntaram-se hoje em Maputo para celebrar o Dia de Portugal, que se assinala na segunda-feira. A embaixadora de Portugal em Moçambique diz que celebra-se também a amizade que existe entre o seu país e Moçambique. Música, dança, exposição e muita alegria marcaram as celebrações do Dia de Portugal em Maputo, que se assinala a 10 de junho. Juntaram-se no espaço da Escola Portuguesa de Moçambique cerca de 10 mil portugueses e não só, para celebrar a data. É um grande momento para os portugueses fora do seu país. Eu estou cá há 30 anos, eu já não sei se sou portuguesa, se sou moçambicana, mas sou portuguesa. Mas também sou moçambicana. E estes momentos e que hoje aqui vivemos desta união destas duas comunidades tem realmente um significado muito forte. Estou bastante contente. Além disso, estou na minha terra e junto de portugueses e moçambicanos. É uma enorme celebração. A embaixadora de Portugal em Moçambique diz que aquele país europeu tende a manter relações cada vez mais fortes com Moçambique, razão pela qual a data está a servir também para celebrar a amizade entre os povos. E porque em meio a celebrações há também desafios, o ministro português do Ambiente destaca alguns para o seu país. O desafio da prosperidade e do bem-estar dos portugueses, percebendo que ele só é possível por respeito às condições e aos limites que o planeta tem, e por isso só pode ser feito numa economia hipocarbónica, isto é, que emita muito menos gases carbónicos e regenerativa de recursos. E estamos certos que este ano, com a 4ª Cimeira Bilateral e com a visita de Estado do Sr. Presidente da República, Filipe Nyusi, a Lisboa, no início do próximo mês de julho, essas relações vão ainda atingir um novo patamar. Refira-se que é pela 11ª vez que os portugueses juntam-se em Maputo para celebrar o Dia de Portugal. Esta data, conhecida também como Dia de Camões e das comunidades portuguesas, é feriado nacional em Portugal e surge em homenagem ao poeta Luís Vaz de Camões, autor da maior obra épica de Portugal, que faleceu a 10 de junho de 1580. E com a celebração do Dia de Portugal, convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite e seguimos com a página internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo com o México sobre a imigração e suspendeu as tarifas alfandegárias. Depois de 3 dias consecutivos de negociações, México e Estados Unidos da América chegaram a um compromisso que satisfaz as exigências de Donald Trump para reduzir os fluxos migratórios. O presidente dos Estados Unidos fez o anúncio através do Twitter. Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América chegaram a um acordo com o México, escreveu Trump na rede social, acrescentando que as tarifas contra o México, programadas para entrar em vigor na segunda-feira, estão suspensas por tempo indefinido e que o país concordou em tomar medidas rigorosas para travar o fluxo migratório em direção à fronteira sul. O México vai tomar medidas sem precedentes para aumentar a fiscalização, para conter a migração ilegal, incluindo a implantação da Guarda Nacional em todo o México, dando prioridade à fronteira sul. O México também está a tomar medidas decisivas para desmantelar as organizações de contrabando e de tráfico humano, assim como as suas redes financeiras e de transporte ilícitas, explica a embaixadora do México nos Estados Unidos, Marta Barcena. Segundo Trump, o objetivo das negociações era reduzir ou eliminar a imigração ilegal proveniente do México. A maioria dos migrantes que atravessam o país em direção aos Estados Unidos foge da violência e da falta de condições em países como El Salvador, Honduras e Guatemala. A Venezuela vai ficar sem gasolina dentro de um mês, apesar de deter as maiores reservas de petróleo do mundo. Durante uma semana de manifestações de vários sindicatos em Caracas, os trabalhadores petrolíferos revelaram que 5 das 6 refinarias que existem no país
estão totalmente paralisadas e que a que está em funcionamento está apenas a trabalhar a 10% da sua capacidade. A venda de gasolina está a ser racionada em várias regiões. Por exemplo, desde segunda-feira que os motoristas do estado de Lara só podem comprar 30 litros de combustível. Os sindicatos acusam o governo de discriminação por haver gasolina em Caracas, mas falta dela em 16 estados do país. A escassez de petróleo foi agravada pelas sanções financeiras dos Estados Unidos contra a Venezuela e a petrolífera estatal. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alerta que as guerras comerciais entre os Estados Unidos e a China podem originar guerras reais. Foi no Fórum Econômico de São Petersburgo, ao lado do seu forte aliado Xi Jinping, que Vladimir Putin acusou Washington de egoísmo econômico desenfreado e afirmou: o atual modelo de relações econômicas está infelizmente em modo de crise e esta crise é compreensível. Quais são as fontes da crise? Creio que a razão principal é que o modelo de globalização que foi proposto no final do século XX é cada vez menos adaptado à nova realidade econômica emergente. Para o secretário-geral das Nações Unidas, é importante evitar que os Estados Unidos da América e a China se deixem enredar numa disputa comercial que pode ser perigosa. António Guterres declarou: acho que é o nosso dever evitar que o mundo caia numa outra guerra fria de dois blocos que provavelmente ficariam completamente separados numa perspectiva monetária, militar e também a nível do comércio e da tecnologia. Isso seria extremamente perigoso para todos nós e precisamos de fazer tudo para evitá-lo. Vladimir Putin, por seu turno, aproveitou a ocasião para lançar a batalha contra o papel do dólar no sistema financeiro mundial, acusando Washington de usar a moeda como instrumento de pressão. O presidente do Sri Lanka recusa e proibiu colaboração nas investigações sobre os ataques que fizeram 258 mortos no domingo de Páscoa de 2019. Depois dos ataques a fiéis numa igreja em pleno domingo de Páscoa, foi criada uma comissão parlamentar para investigar os atentados terroristas que mataram cerca de 258 pessoas no Sri Lanka. Ontem, o chefe de Estado daquele país mostrou-se oposto a esta comissão. Uma fonte ministerial disse à agência de notícias francesa, AFP, que o presidente recusou-se a autorizar que qualquer membro da polícia, forças armadas ou mesmo serviços de informação testemunhe diante desta comissão. Neste sábado, a presidência anunciou a demissão do chefe dos serviços de informação, que havia criticado o presidente perante esta comissão parlamentar por não ter realizado reuniões regulares sobre a situação de segurança, de modo a avaliar as potenciais ameaças de radicais islâmicos. O secretário de Defesa e o chefe da polícia indicaram que o chefe de Estado, que é também ministro da Defesa e do Interior, não seguiu as regras em vigor para lidar com os relatórios dos serviços de informação, incluindo as advertências recebidas antes dos ataques de 21 de abril. De volta às notícias relativamente à visita do Presidente da República à província de Cabo Delgado, Filipe Nyusi orientou um encontro com as organizações da base da Frelimo na qualidade de presidente daquele partido. Nyusi avançou que o seu partido vence as eleições porque prepara-se a tempo. Depois de cumprir com a agenda oficial, Filipe Nyusi seguiu para um encontro com as organizações de base do partido que dirige. O local que acolheu o 10º Congresso no passado foi o mesmo que concentrou milhares de membros e simpatizantes da Frelimo para ouvir a visão do candidato daquele partido para as eleições de 15 de outubro próximo. Num ambiente de euforia, Nyusi foi claro ao dizer que a vitória dos camaradas é fruto de um longo processo de preparação. Estamos aqui para mais uma vez reafirmar a missão de Célula agora. Em cada fase nós damos missões, há aquelas que são permanentes. O nosso Comitê Central, a terceira sessão, reuniu para dizer, a partir de agora, a agenda do Partido Frelimo é preparar, organizar e preparar vitórias para o dia. Para o dia. Quem não prepara, não venha mais tarde chorar. E vai chorar porque nós já estamos andando.
Para o próximo quinquênio, o candidato da Frelimo diz que o foco é continuar a desenvolver o país e para que isso seja materializado não poupará esforços. A Frelimo o que quer agora é o povo moçambicano dar esta oportunidade para fazer na positiva estragos no desenvolvimento. É só isso. Nós na Frelimo costumamos falar as nossas coisas. Aliás, é por isso que quando a Frelimo reúne, hoje vamos falar isso. Talvez amanhã vamos falar aqui. As pessoas especulam, porque sabem que na Frelimo se diz, você está a fazer mal. Você está a fazer mal, você está a fazer bem, faz assim. Depois disso, ficamos com o que é bom, carregamos, cada um vai. Não saíram do Congresso com coisas boas para quê? O Comitê Central fez a mesma coisa. Deu-nos essa missão. Estruturamos-nos para fazer esta campanha para ganharmos. De outra maneira, as brigadas foram reestruturadas em todas as províncias. Aqueles grupos de trabalho da sede também profissionalizamos. Colocamos grupos de trabalho de pessoas que devem trabalhar a tempo inteiro. Não é por acaso que eu, antes de ontem, foi ontem, que fui entregar ao Conselho Constitucional, porque o grupo de trabalho da Frelimo pensa, senta e sabe, e tem plano, e tinha tudo pronto. Refira-se que a Frelimo foi o primeiro partido político a apresentar a sua candidatura para as eleições gerais de outubro. Convido a breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para amanhã. Na zona sul do país, Maputo, uma máxima de 26 e 14 de mínima, Xai-Xai 24 de máxima, 17 de mínima, Inhambane 26 de máxima, 18 de mínima. Seguimos para a zona centro, Beira 26 de máxima, 18 de mínima, Quelimane 27 de máxima, 18 de mínima, Chimoio 20 de máxima, 9 de mínima, Tete 29 de máxima, 19 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 27 de máxima, 19 de mínima, Pemba 29 de máxima, 20 de mínima, Lixinga 20 de máxima, 19 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. O Testa África de Chimoio venceu hoje o Ferroviário de Maputo por 2-0. A partida foi marcada por assobio dos adeptos locomotivas que contestaram algumas opções de Daoud Razak. Regresso da festa do nosso futebol, depois de 2 semanas de paragem, para dar lugar à participação dos Mambas no torneio da COSAFA. Entrou mais inspirada a equipa locomotiva, mas Quito não soube aproveitar o mau posicionamento de Agnaldo. Era ainda madrugada para pensar em golos, mas este chegou aos 8 minutos para os forasteiros. Na temporada passada, e agora aqui, o Testa África chega ao golo. Canto cobrado na direita, confusão na área, e Jeitoso não teve jeito no corte e introduziu a bola na sua própria baliza. E o Testa África de Chimoio a entrar muito bem no jogo. Não tremeu o Ferroviário, que foi à procura do empate. Aos 15 minutos, Quito fez um remate em jeito de cruzamento, a testar a atenção do guardião do Testa África. Os locomotivas não davam tréguas e aos 22 minutos, Tununo bem que tentou enganar Agnaldo, mas ficou apenas na intenção. O Ferroviário de Maputo procurou inverter a desvantagem, mas de balde, pois o intervalo chegou com a vitória tangente para a equipa que veio de Chimoio. Na segunda metade, entrou melhor o Testa África, com Osvaldo a experimentar um remate de longe, mas saiu ao lado da baliza de Franca. Tununo, mais uma vez, respondeu com este remate a testar os reflexos de Agnaldo, que estava atento e evitou o empate. Em desvantagem no marcador, o técnico procurou fazer alterações, mas a saída de Diogo não foi bem recebida pela massa adepta, que lançou subios para Daoud Razak. Alteração contestada pelos adeptos do Ferroviário, não concordam muito. Em desespero, os jogadores locomotivas procuravam de todas as formas o golo, até mesmo em supostas grandes penalidades, que aos olhos do árbitro eram meras encenações. Quando se imaginava que tudo acabava com 0-1, Dário veio do outro planeta para fazer esta maravilha. Um golo a Messi que Frank nada pode fazer. Um grande chapéu. Estava aqui eu a anotar alguns apontamentos e quando levantei a cabeça já tinha acontecido.
Com 2-0 a favor do Teste África, terminou a partida, que volta a colocar os Locomotivas em maus caris neste regresso do Moçambola 2019. Os Fabris somam mais 3 pontos e são líderes da prova, à condição, uma vez que as restantes partidas realizam-se este domingo. Daoud Razak minimiza a derrota caseira e diz que a equipa está preocupada com os próximos jogos. Quanto aos adeptos, o técnico diz que não pode satisfazer todo mundo. Acabamos sendo um bocado perdulares porque podíamos ter algum discernimento, mas este tipo de jogos fazem com que a gente sente, reflita para aquilo que a gente pretende. É normal, hoje há pessoas contentes, hoje há pessoas aí tristes, mas faz parte do futebol. Agora é levantar a cabeça, olhar já para o próximo jogo, porque ninguém morreu, o campeonato dele não acabou ainda e há muito jogo pela frente. Coach, vimos alguma contestação por parte dos adeptos em relação a algumas opções do coach? Isso é normal, cada adepto é livre sempre de fazer o que quer, ele fica desagradado porque ele quer ganhar, eu também quero ganhar, nós todos queremos ganhar. Agora, é normal que não posso satisfazer a todo mundo, né? Foi uma vitória muito suada, mas merecida. Trabalhamos para isso, fizemos uma análise ao Ferroviário de Maputo e os jogadores conseguiram interpretar aquilo que estava planeado e foi uma vitória muito conseguida. Ainda na página desportiva, a equipa norte-americana de Charlotte Wizards participou hoje numa demonstração de habilidades em apoio às vítimas dos ciclones Idai e Kenneth. O espetáculo dos norte-americanos começou com demonstrações de controle de bola por parte dos pequenos praticantes da bola ao cesto, que conseguiam levantar os poucos assistentes que até a altura se faziam presentes no pavilhão do desportivo. A pequenada a mostrar que há talento no país, precisando apenas ser lapidado para se projetar no futuro. Logo a seguir foram os mais velhos a demonstrarem seus dotes na bola ao cesto, num jogo de antigas glórias, onde foi notória a atuação de Francisco da Conceição, Elídio Caifás, Abucham Minhoto, entre outros ex-praticantes de basquetebol e artistas moçambicanos, a fazerem o seu show de bola na quadra. Mais ainda, quando as pessoas começavam a encher o pavilhão do desportivo, começavam também os concursos. Primeiro foram os lançamentos triplos, uma competição entre homens e mulheres. Lançamento certeiro. Bonito foi ver as nossas estrelas aperfeiçoarem os seus lançamentos triplos, fazendo 9 tentativas em pouco tempo. Afinal, os jogadores vão precisar desses lançamentos em momentos cruciais nas suas equipas e nas seleções nacionais. Conseguiu agora o primeiro contabilizado. O show de bola continuou com o concurso de afundanços, uma maravilha que não tem sido habitual em jogos oficiais, mas nesta atuação teve muitos momentos de levantar o público. Amei os concursos, mas uma demonstração das habilidades de controle de bola por parte das meninas da bola ao cesto. Só mesmo vendo o espetáculo. Os Harlem Wizards também entraram na festa e com diversas brincadeiras foram mantendo os presentes. Aliás, o seu forte é mesmo este, fazer sorrir os amantes do basquetebol. Há que salientar as boas prestações dos músicos moçambicanos que abrilhantaram o espetáculo, nomeadamente Abucham Minhoto, Dama do Blink, e New Joint. Este domingo, no mesmo palco,
o pavilhão do desportivo haverá mais, com atuações, concurso e show de bola do Harlem Wizards para as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth. Ao nível mundial. E é desta maneira que colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Boa noite.